Ezequiel 43. Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste, e vi a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste. Sua voz era como o rugido de águas avançando, e a terra refulgia com a sua glória. A visão que tive era como a que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, e como as que eu tivera junto ao rio Quebar, e me prostrei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo. Ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem seus reis, mediante a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis em seus santuários nos montes. Quando eles puseram sua soleira perto de minha soleira e seus batentes junto de meus batentes, com apenas uma parede fazendo separação entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com suas práticas repugnantes. Por isso eu os destruí na minha ira. Agora que afastem de mim a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis, e eu viverei entre eles para sempre. Filho do homem, descreva o templo para a nação de Israel, para que se envergonhem dos seus pecados, que eles analisem o modelo e, se ficarem envergonhados por tudo o que fizeram, informe-os acerca da planta do templo, sua disposição, suas saídas e suas entradas, toda a sua planta e todas as suas estipulações e leis. Ponha essas coisas por escrito diante deles, para que sejam fiéis à planta e sigam as suas estipulações. Esta é a lei do templo. Toda a área ao redor, no topo do monte, será santíssima. Essa é a lei do templo. Estas são as medidas do altar pela medida longa, isto é, a de 0,5 metro. Sua calha tem 0,5 metro de profundidade e 0,5 metro de largura, com uma aba de 1 palmo em torno da beirada. E esta é a altura do altar. Desde a calha no chão até a saliência inferior, ele tem 1 metro de altura e 1 metro de largura, e desde a saliência menor até a saliência maior, tem 2 metros de altura e 0,5 metro de largura. A fornalha do altar tem 2 metros de altura e 4 pontas se projetam dela para cima. Ela é quadrada com 6 metros de comprimento e 6 metros de largura. A saliência superior também é quadrada, com 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com uma aba de 25 centímetros e uma calha de 0,5 metro em toda a sua extensão ao redor. Os degraus do altar estão voltados para o oriente. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o soberano, o Senhor. Estes serão os regulamentos que deverão ser seguidos no cerimonial do sacrifício dos holocaustos e da aspersão do sangue no altar, quando ele for construído. Você deverá dar um novilho como oferta aos sacerdotes levitas da família de Zadoque, que se aproximam para ministrar diante de mim. Palavra do soberano, o Senhor. Você colocará um pouco do sangue nas 4 pontas do altar, nos 4 cantos da saliência superior e ao redor de toda a aba, e assim purificará o altar e fará propiciação por ele. Você queimará o novilho para a oferta pelo pecado no lugar determinado da área do templo, fora do santuário. No 2º dia, você oferecerá um bode sem defeito como oferta pelo pecado, e o altar será purificado como foi purificado com o novilho. Quando terminar de purificá-lo, ofereça um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Você os oferecerá perante o Senhor, e os sacerdotes deverão pôr sal sobre eles e sacrificá-los como holocausto ao Senhor.
Durante 7 dias você fornecerá diariamente um bode como oferta pelo pecado. Fornecerá também um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Durante 7 dias os sacerdotes farão propiciação pelo altar e o purificarão. Assim eles o consagrarão. No final desses dias, a partir do 8º dia, os sacerdotes apresentarão os holocaustos e os sacrifícios de comunhão de vocês sobre o altar. Então eu os aceitarei. Palavra do soberano, o Senhor.